Digamos que essa coisa que parece um círculo represente um inteiro. Já vimos algumas situações, dissemos, olha, poderia dividir isso em duas partes iguais. Se eu pintar uma delas, então uma dessas partes iguais, isso seria uma metade. Então pintamos duas delas, seria duas metades. Vou pintar isso um pouco melhor. Dividir isso aqui em duas partes iguais. Estou pintando duas dessas partes iguais. Qual fração desse todo eu pintei? Já vimos isso muitas vezes. São duas metades da figura inteira. E vemos que pintei a figura inteira. Isso é igual a um inteiro. A gente poderia fazer isso. Não temos que dividir apenas em duas partes iguais. Daria para dividir em três partes iguais. Digamos que vamos dividir em três partes iguais. Vou fazer isso, minha melhor tentativa de desenhar três partes iguais. Três partes iguais se parecem com o símbolo da Mercedes. Isso é o meu melhor. Poderia desenhar um pouco melhor que isso, né? Vou deixar claro que eu tento fazer igual, tá bom? Então são três partes iguais. Assim, se a gente for pintar as três partes iguais de verdade, essa poderia ser uma das três. Então isso é 1/3, 2/3 e 3/3. Mais uma vez, 3/3 é igual a um inteiro. Agora, e se formos fazer alguma coisa num nível ainda mais simples? E se for apenas pegar nosso todo e dividir em apenas uma seção? Já fiz isso. Esta é uma seção única, bem aqui. Iria selecionar essa seção única. Vou pintar. Tenho uma parte e vou pintar. Que fração do todo eu pintei agora? Bom, tinha uma seção única para começar. Pintei essa seção única. Eu tenho 1/1 disso colorido. Claramente, isso também é um inteiro. Também é igual a um inteiro. Acho que você vê um padrão aqui. 2/2, 3/3 ou 1/1 representam exatamente o mesmo valor. Todos eles representam um inteiro. E você também poderia ver isso se fosse desenhar numa reta numérica. Então, isso é 0, isso é 1, poderíamos continuar. Bom, isso é 1/1. Se eu fosse ficar bem entre 0 e 1, tenho apenas 1 e divido num pedaço igual aqui. Se for mover uma dessas partes iguais, chegaria a 1. Se divido em duas partes iguais, e se dou 2 saltos, 1, 2 saltos, continuo acabando no 1. Se divido em três partes iguais, digamos, 1, 2, 3 seções iguais, e dou 3 saltos, 1, 2, 3. Acabo no 1 de novo. Então, 2/2, 3/3, 1/1 são maneiras diferentes de representar o número 1 ou um inteiro.